Então, na aula de hoje, vamos falar de relações patógeno-planta hospedeira. Dentro desse estudo, desse tópico, né, de relações patógeno-hospedeiro, nós vamos estudar como que é esse ciclo do patógeno e como que ocorre a doença em si. Nós falamos, na aula passada, que existe parasitas obrigatórios e parasitas não obrigatórios. Parasitas obrigatórios são aqueles fitopatógenos que necessariamente precisam estar relacionados com a planta hospedeira, precisam estar na planta hospedeira, isso são parasitas obrigatórios. O caso dos vírus, de alguns fungos, por exemplo, o fungo da ferrugem do café, da ferrugem da soja, são parasitas aí obrigatórios. Os nematóides são parasitas obrigatórios e os vírus são totalmente obrigatórios. Eles dependem das células da planta hospedeira para multiplicar, né, para gerar novas partículas virais e continuar aí mantendo vivo aquela espécie. Existem patógenos não obrigatórios, ou seja, que não precisam necessariamente estarem associados com uma planta hospedeira para o ciclo todo, tá? Eles não precisam de estar associados durante todo o seu ciclo para sobreviver. Ou seja, eles conseguem sobreviver em restos de cultura, em tecidos, por exemplo, colheu uma lavoura de, vamos falar aqui, de soja, de milho, e ali tem um patógeno que consegue sobreviver naqueles restos de cultura, entendeu? Então, existem espécies de fungos, de bactérias, que conseguem sobreviver em saprogênese. Saprogênese é em restos de cultura, em matéria orgânica. Então, esses parasitas não obrigatórios, tem alguns que são considerados parasitas facultativos, ou seja, que eles têm a capacidade de viver a maior parte da vida deles, né, em resto de cultura, e por acaso, se tiver uma planta hospedeira, eles sobrevivem também. E tem os saprófitas facultativos, que são aqueles que predominantemente sobrevivem em associação com a planta hospedeira, e naquele caso mais extremo, sem a planta hospedeira, ele consegue sobreviver em restos de cultura. O patógeno, falando depois dessas relações, né, que tem o parasita obrigatório, não obrigatório, e dentro do não obrigatório tem os parasitas facultativos e os saprófitas facultativos. Só esclarecendo esse termo saprogênese, organismo que vive ali em matéria orgânica, em decomposição, né, em materiais em decomposição. E patogênese é quando ele está associado com a planta hospedeira, causando a doença. O ciclo do patógeno com a planta hospedeira, ela ocorre o ciclo primário e o ciclo secundário. O ciclo primário é quando tem a dispersão, por exemplo, do esporo do fungo, da célula bacteriana da bactéria fitopatógena, de um ovo de nematóide, de um vírus que é carregado ou por semente contaminada, por muda contaminada, ou por um inseto vetor, e ele vai ser disseminado daquela planta doente, de uma área, para outra área e causar a infecção, que é o momento que ele vai entrar ali em contato com a planta, a colonização, quando esse patógeno vai colonizar os tecidos da planta hospedeira, e depois inicia-se a reprodução novamente. Como que o fungo se reproduz? Gerando os esporos, as estruturas lá, os corpos de frutificação, os esporos. A bactéria se multiplicando, gerando milhares, né, de novas células bacterianas, de forma sexuada. Os vírus usando a célula do hospedeiro, produzindo também milhares de novas partículas virais. Os nematóides para reprodução sexuada, gerando novos indivíduos, ovos e depois as fases juvenis desses nematóides. Então, depois disso, dentro da própria área, pode acontecer uma disseminação desses organismos dentro da própria área que tem plantas doentes. Quando ocorre a reprodução e contaminação de plantas ali da mesma lavoura, é chamado de ciclo secundário.
Por exemplo, dentro de uma lavoura de soja, o fungo que causa o mofo branco, a esclerotina esclerótico, produz em algumas plantas de soja ali, ela vai infectar, colonizar, reproduzir, disseminar os esporos para outras plantas dentro daquela mesma lavoura. Isso é ciclo secundário. Agora, quando essa mesma espécie de mofo branco, a esclerotina esclerótico, ela infecta a planta ali vamos falar de feijão, coloniza aquela planta, reproduz, produzindo esporos, e vem um vento e carrega esses esporos para uma área distante e que coloniza plantas de soja, por exemplo, que também são suscetíveis a esse fungo, aí já é um ciclo primário, fora da área. Agora, quando tem uma infecção dentro daquela área, é o ciclo secundário, tá? Uma infecção de plantas da mesma área, porque está gerando ali o organismo fitopatógeno está disseminando dentro daquela própria área onde já tem plantas doentes. Agora, quando de forma pelo vento, por animais, pelo homem, essas estruturas de reprodução são levadas para outras áreas, começando a infectar plantas em outras áreas, aí começa o ciclo primário. Quando a gente fala de sobrevivência, né, existe algumas espécies que têm estruturas de sobrevivência que fica 5, 10 anos no solo, sem, ali, às vezes, a condição ambiental não está favorável, não tem uma cultura, uma planta que seja hospedeira, então alguns fungos, né, apresentam essas estruturas de resistência. Um exemplo aqui, essa estrutura, né, eu até já publiquei lá no Instagram do curso, né, falando sobre essa estrutura de sobrevivência que alguns fungos têm. Esse aqui é o escleróide, do fungo Sclerotinia sclerotium, é o fungo que causa o mofo branco, problema na soja, no feijão, né, esse fungo é bem conhecido aí pelos produtores de feijão e de soja também. Mas, claro que para acontecer a doença tem que ter as condições ambientais favoráveis. Então, na ausência de condições ambientais favoráveis, esse fungo fica com essa estrutura de resistência, que pode ficar até 10 anos lá no solo, esperando ter o clima adequado para que tenha o desenvolvimento desse fungo, para formar o apotécio, que é um corpo de frutificação, onde vai formar os esporos, e vai começar o ciclo da doença de novo. Mas não são todos os fungos, né, que apresentam essas estruturas de resistência. Aqui um exemplo, tá? Vamos falar de um outro ciclo, de outro patógeno. Aqui da antracnose, que afeta uma grande variedade de plantas, né? Nesse exemplo específico, está falando da antracnose causada aí pelo Coletotrichum acervulus, que é uma das espécies de fungo que causa essa doença, chamada popularmente de antracnose. Como que se inicia o ciclo da doença? O fungo, né, esse fungo Coletotrichum acervulus, vai se disseminar através de estar colonizando uma estrutura, um caule, uma fruta doente, né, colonizando ali e gera as estruturas de reprodução, os corpos de frutificação, os ascos, no caso aqui, no caso desse fungo especificamente. Nos ascos, que é o corpo de frutificação, vai produzir o ascoporo, que é o esporo desse fungo. Ele vai ser disseminado. Essa disseminação pode se dar pelo vento, como eu disse para vocês, por mudas já contaminadas, né, pelo próprio homem, levando uma muda de um lado, ou até em maquinários que estavam numa área que está contaminada e ao passar ali o trator, o maquinário acaba levando esporos para uma outra área. Dessa forma vai ser disseminado. Até insetos também, né, que pode ali, na hora de estar visitando uma planta e outra na polinização, carregar esporos de forma acidental no corpo. Então, ocorre a disseminação. Esse esporo vai chegar sobre uma estrutura sadia de uma planta. Aqui, mostrando um fruto de maçã, uma folha, galhos, né, bulbo da cebola e uma planta de trigo. Então, esse esporo, ao chegar nessa estrutura sadia, vai ocorrer a germinação do esporo.
A germinação do esporo, ela vai acontecer, então, e vai formar, esse esporo, ele vai começar a desenvolver estrutura para penetrar no tecido. Então, começa a germinação. Para ocorrer a germinação, aí entra a questão que tem que ter. Nós temos o esporo do fungo, mas tem que ter a planta hospedeira susceptível e tem que ter o ambiente, o clima favorável, temperatura, umidade relativa para que tenha essa infecção. A infecção é a tomada do tecido. Esse fungo vai começar a desenvolver suas hifas e colonizando o tecido. Quando a gente está falando de um fungo, né, que causa antracnose. Essa colonização, então, esse fungo ele vai tomando o tecido, vai causando a doença, né? Quando vai colonizando o tecido, vai sendo observado os sintomas. Os sintomas aqui da antracnose são manchas escurecidas em frutos, em sementes, nas vagens, em folhas, nas nervuras das folhas, no caule de plantas e até, no caso, quando ela infecta a cebola, nos tubérculos, nos bulbos da cebola, ok? Quando ocorre a colonização, a formação dos corpos de frutificação, que é onde vai formar novas estruturas do fungo, que vai começar novamente o ciclo. Mas caso não tenha o ambiente favorável para continuar o ciclo, por exemplo, temperaturas muito baixas, que não são adequadas para o desenvolvimento desse fungo continuar o seu ciclo, aí ele vai sobreviver em estruturas, sobreviver em restos de cultura ali na área, em pedaços de frutos que ficaram depois da colheita. Por isso que é tão importante, numa lavoura que já teve muito problema com a doença, fazer a destruição de restos de cultura, para que não seja uma forma de sobrevivência da doença, tá? Quando a gente fala de doenças aí que tem um ciclo em saprogênese. Então, desse caminho pode seguir diretamente para a reprodução, depois de colonizar o tecido, caso tenha ambiente favorável, ou caso o ambiente não esteja favorável, pode sobreviver em estruturas doentes, em frutos, em vagens, em bulbos, né? E a partir daí, dessas estruturas doentes de sobrevivência, onde ficou em resto de cultura, começar um novo ciclo, ou através desses tecidos colonizados, começar um novo ciclo, produzindo novos esporos que vão ser disseminados, e aí todo o ciclo inicia. Eu acabei, então, de falar de um exemplo de um ciclo patógeno hospedeiro de uma doença fúngica. Aqui é um exemplo de um ciclo de relação patógeno hospedeiro de uma doença causada por bactéria. A doença é o fogo bacteriano, que é causada pela bactéria Erwinia amylovoro. Como que ocorre o ciclo dessa doença? Aqui, nesse primeiro momento, onde vocês estão vendo aqui sobrevivência, estão plantas, né, doentes, com a presença dessa bactéria nos seus tecidos, onde ela permanece até que tenha condições ambientais para ser disseminada. Os insetos polinizadores, né, os ventos, e o próprio homem, quando transporta material contaminado, mudas, né, é um agente de disseminação. Mas nessa ilustração aqui, está mostrando os insetos polinizadores como agentes de disseminação. Aqui está um tecido doente, um tecido da planta aí doente. O inseto pousou aqui, e como é um tecido que está carregado de células bacterianas, ele ali, involuntariamente, ficou cheio as perninhas do inseto ali, cheio de células bacterianas. Quando esse inseto vai polinizar uma flor, né, ele leva essas células bacterianas. Está mostrando aqui a ilustração de uma célula bacteriana. Então, quando ele vai fazer a polinização, acaba levando essas células bacterianas que vão infectar através das flores, que é a entrada dessa célula bacteriana, especificamente aqui do exemplo, da ervínia. Então, ocorre a infecção, a multiplicação de células bacterianas desenvolvendo dentro ali das flores.
Começa, então, depois da infecção, que é a fase inicial do contato desse patógeno com a planta, ocorre a colonização, que ocorre ali uma grande multiplicação de células bacterianas que vão tomando o tecido, entrou pela flor, mas vai tomando todo o galho ali da planta, causando sintomas da doença e danificando essa planta. Essas bactérias, então, vão se desenvolvendo ali dentro da planta, tomando os tecidos e causando a morte ali do tecido, a morte do galho, no caso dessa bactéria específica. O galho doente, aquele tecido doente, infectado, ele é uma fonte de sobrevivência dessa bactéria. Para depois, ela pode ser disseminada logo após o tecido ainda estar doente, pelo vento, por fatores também como o homem, né? Quando você, às vezes, vai fazer um processo de uma enxertia, produção de mudas por enxertia, você corta um pedaço de um galho para fazer enxertia que já esteja infectado com alguma doença, com algum patógeno, você também está disseminando tudo isso. Né? Nós, os humanos, temos um grande papel em disseminar doenças, não só nós, mas somos os disseminadores a longa distância. Estruturas de sobrevivência. Falei nesse slide aqui, né, de uma das estruturas de resistência, que é o escleródio, que o fungo da espécie Sclerotinia sclerotia apresenta, mas também existe outras estruturas de resistência especializadas. Temos o peritécio, que é do caso da giberela do trigo, é uma estrutura de resistência. Nós temos os esporângios do fungo aí, Phytophthora nicotini, e os próprios cistos dos nematóides, que está cheio ali de ovos, né? Aqui do exemplo do Heteroda glycinis, uma espécie de nematóide, esses cistos são estruturas de resistência dos nematóides. A sobrevivência. Esses fitopatógenos, né, aqueles que são parasitas obrigatórios, eles sobrevivem e precisam estar especificamente associados com a planta hospedeira. E tem aqueles, como eu disse, que são parasitas não obrigatórios, que eles podem sobreviver em restos de cultura, né? Tem muitos micro-organismos como fungos e bactérias que sobrevivem em sementes. E aqui tem alguns exemplos, né? O hospedeiro doente é uma forma de sobrevivência. Aqui está uma folha de laranja, um sintoma aí parece o greening, né? Aqui uma planta de tomate com algum sintoma de murcha bacteriana, pode ser outro tipo, não está especificado. Então, pode sobreviver esses organismos, esses patógenos, né, em plantas doentes, e alguns patógenos que têm capacidade de sobreviver em restos de cultura e matéria orgânica podem sobreviver nesses restos de cultura. Aqui nessa imagem está mostrando as sementes, né, que foi feita aqui uma análise das sementes, pegou algumas sementes, colocou em meio de cultura e teve um crescimento de fungos, ou seja, a semente aqui estava contaminada com fungos causadores de doença. Quando você adquire uma semente que não é certificada, não passa por aqueles testes de qualidade, é muito arriscado você adquirir elas, porque elas podem ser uma forma de disseminação de doença na sua lavoura. Você comprar a semente e começar o seu cultivo já com problemas sanitários. Temos alguns patógenos, né, que eles têm relação e sobrevivem dentro dos vetores. Lembra que a gente falou na última aula sobre a relação de vetores, né, na transmissão de algumas doenças? Doenças virais, doenças bacterianas. Todo mundo vai lembrar de ter, quem fez aquela atividade, né, do dia 8 de agosto, sobre o greening, vai lembrar do psilídeo, né, que é um vetor da bactéria que causa o greening. Greening também conhecido como HLB, né? Doença séria da citricultura. O psilídeo, o nome científico de Aphorina citri, ele é um vetor dessa bactéria. Então, a bactéria, ela sobrevive ali em associação com o vetor. Lembra que a gente falou que alguns vírus, agora falando de vírus, né? Eles têm a transmissão persistente, semi-persistente, não persistente.
Aí tem a persistente circulativa, propagativa, persistente circulativa não propagativa. Então, tem alguns vírus que eles ficam circulando na hemolinfa e ainda propagam, formam novas partículas ali, usando o vetor como uma ponte de uma planta doente até atingir outra planta doente. Aqui nós temos a tríplice, né? E mostrando uma planta de tomate com sintoma do vira-cabeça. A gente falou sobre essa doença também, né? Que é transmitida por esse insetinho. A tríplice adquire os vírus ao se alimentar, né? Ele é um inseto que raspa ali a parte abaxial da folha, um inseto minúsculo, né? Então, ele alimentar ali raspando o tecido foliar de uma planta doente, ele adquire o vírus, e ao ir para outra planta que esteja sadia e se alimentar, na hora da salivação, que ele está ali alimentando, raspando esses tecidos para se alimentar, ele vai inocular a partícula viral. Ele já está fazendo o ferimento da alimentação, então fica muito fácil para o vírus entrar no tecido, né? Então, existem várias doenças em que estão associadas com vetores. Vírus e bactérias têm aí associação com vetores, né? A disseminação. Disseminação, pessoal, é a forma que esse patógeno, ele vai chegar, sair de uma planta doente e chegar numa planta sadia e começa a causar doença. Essa dispersão, ela pode ser ativa quando o micro-organismo, o patógeno, ele usa de própria estrutura, de próprios meios para disseminar, a gente vai mostrar alguns exemplos, e a passiva. A passiva é pelo ar, por insetos, por água, por homem, né? Então, essa é a forma passiva. A ativa é quando o próprio, por exemplo, tem alguns fungos que ele tem a capacidade de lançar seus esporos no ar. Isso é uma forma ativa de dispersão. Vamos falar aqui da liberação passiva. Passiva, como eu falei, não usa a própria estrutura daquele micro-organismo. Ele vai se usar do vento, da própria maquinário que passa numa área que está cheia de, por exemplo, esporos. E na hora que vai para uma área que está livre, acaba levando esporos desse fungo e contaminando outra área, ou até células bacterianas também, né? Então, essa forma passiva, por ventos, por água, por homem, né? Através de maquinários, mudas doentes. E a forma de disseminação ativa, alguns fungos, né? Eles têm capacidade de ejetar os seus esporos no ambiente. Aqui vocês estão vendo a ejeção de ascoporos por essa espécie aqui de fungo. Monilinia fruticola. Ele tem a capacidade de abrir o corpo de frutificação e lançar. Aqui, ó, estão vendo essa fumacinha aqui? São milhares, né, de esporos sendo lançados no ambiente. Isso é uma disseminação, uma liberação ativa. Agora, quando a liberação, o carregamento dessas estruturas de disseminação, como os esporos, as células bacterianas, ocorre pelo vento, por mudas doentes, né? Pela água, é uma forma de liberação passiva. Aqui falando de um exemplo de dispersão aí passiva, né? A longas distâncias. No caso aqui é do fungo Emileia vastatrix, que todo mundo conhece, que estudou café, né? Lembra dessa doença que causa aí a ferrugem do café, uma doença séria em todas as áreas aí de produção de café. Aqui mostrando, né, a folha com essas estruturas alaranjadas, que é um sinal da doença, né, essa estrutura. E aqui tem um mapinha que mostra as épocas de identificação dessa doença em diferentes regiões do mundo, né? Por exemplo, aqui na África, em 1861, em um dos países aqui, no Japão, em 1892, no Brasil, em 1970, já na América Central, entre 1979 e 1981, para vocês verem quem que levou essa doença para o mundo. Isso não foi o ar, gente. Isso aqui não foi as águas do mar que foram disseminadas. Isso aqui foi o homem, por mudas, né?
quando o homem começou a ver a importância do café e começou a levar mudas de um país para o outro, acabou disseminando essa doença pelo mundo, de uma forma de dispersão aí, passiva. O homem, né, o transporte material propagativo, como mudas doentes. As dispersões, então, a longas, a maiores distâncias, somos os humanos que são os responsáveis principais aí por essa disseminação a nível de continentes. Claro que existe também aquelas massas de ar que podem carregar a longas distâncias esporos de fungos, tá? De uma região, de um continente para o outro. Mas os homens são aí agentes de dispersão até mais, vamos dizer, eficientes, tá? Os agentes patógenos ficam felizes que o homem não tem critério, às vezes, para comprar uma muda de qualidade, uma semente de qualidade, e começa a fazer aquela... O pessoal, assim, nas fazendas isso é muito comum, vai no vizinho, pega uma muda de banana. Ah, eu não tenho dessa aqui, eu quero levar uma muda de banana, maçã para minha casa. Pega a muda, leva. Aquela muda já está, por exemplo, com o fungo que causa o modo Panamá, o fusário, o esporo. Quando você pega a mudinha lá no vizinho, leva para o seu quintal, às vezes você nem tinha aquele problema na sua área, mas você está levando uma muda doente para dentro da sua área. Se estou dando um exemplo, que claro, lá é uma produção não comercial, vai ter problemas, mas não vai ter problemas econômicos, usado lá só para alimentação. Agora, quando a gente fala de exploração econômica, precisa ser muito criterioso com aquela questão de mudas, quando um início de um cultivo é iniciado com mudas, por exemplo, a banana, manga, laranja, maracujá, tomate, diversas outras culturas, você compra as mudas, né? Então tem que ter muito critério, porque às vezes você fala, tá mais barato lá no viveiro tal, mas aquele viveiro é realmente um viveiro que segue as regras de produção de muda, que tem lá uma casa de vegetação telada para evitar a entrada de insetos vetores de doenças. Tem que pensar muito bem no custo-benefício. Já ouviram muito falar daquela questão do barato sair caro, e muitas vezes sai mesmo, que você compra já material doente, leva para dentro da sua área e o prejuízo pode ser aí total ou de uma boa porcentagem das mudas não desenvolverem, né? Então, a dispersão pelo homem, que eu deixei bem claro, a gente dispersa todo tipo de patógeno, de vírus, bactéria, nematóide, fitoplasma, fungos, através de material propagativo. Tá? Nós não somos vetores de vírus, de doenças de planta, mas quando você leva uma planta doente, cheia de vírus, e planta lá na sua área, você está disseminando. Pode ser disseminada pela água. Bactérias, fungos e nematóides pode ser disseminado pela água. Por exemplo, uma área lá tá com nematóide vamos falar, em uma área ali de 3 metros quadrados. Com a chuva, com as enxurradas, né, aquela translocação superficial da água, leva ovos, leva juvenis, adultos, e são arrastados para a área, depositando em outra região ali da sua gleba. Então, acaba levando, é uma forma de transporte. Os respingos de chuva. Muitos fungos e bactérias sobrevivem em matéria orgânica, em reticultura. Quando chove, aqueles respingos e rebatem na folha da planta, ela é uma forma de carregar o patógeno do solo para a planta. Muitas vezes, passam a reparar, tomate é bem comum isso. Você vê que as folhas baixeiras, às vezes, está cheio de manchinha. Aquilo ali é doença, né? Alguns casos bacteriana, outros casos é fungo. Tem como diferenciar, tá? Porque quando você vê no interior da lesão, os pontinhos escuros, aquilo ali é a estrutura do fungo. Agora, essa lesão, aquela mancha na folhinha de tomate que está ali mais baixeira, não tem uma estrutura no centro, parece pinguinhos, aí é uma bactéria. Os insetos são aí agentes de dispersão de vírus, fitoplasmas, bactérias, fungos, né? A gente mostrou que de forma ali acidental, o inseto está ali polinizando e acaba levando um esporo de fungo no corpinho. Agora, o vírus é interiorizado na hora do inseto sugador,
suga a seiva, interioriza ali as partículas virais, pode ser não persistente, semi-persistente, persistente, né? O pólen tem os vírus, fungos, podem contaminar o pólen. O inseto polinizador, ao visitar uma planta que está ali com pólen contaminado por fungos, ele pega esse pólen ali com as curbúculas das abelhas, né, por exemplo, e ao visitar uma flor de uma planta sadia, acaba contaminando. Pelo ar, a curtas distâncias, né, ou a longas distâncias, como eu falei, em massas de ar aí, podem também levar fungos, os esporos dos fungos, e também ovos de nematóides podem ser carregados pelo ar. Os postulados de Koch a gente já estudou, né? Que é uma forma de diagnosticar a doença ainda não referenciada, numa doença que seja desconhecida, que não você procura lá na referência bibliográfica, não acha nada parecido. Aí, seguindo os postulados de Koch, é possível, então, definir qual que é o agente causal de doença, né? A gente fez uns trabalhos falando sobre os postulados de Koch. Robert Koch, então, ele foi um médico. Inicialmente, ele identificou doenças em animais, o carbúnculo, né? Doenças como bactéria da tuberculose, o vibrião da cólera. Ele foi um grande estudioso, um médico estudioso, e todas as suas contribuições ajudaram também para os estudos dentro de fitopatologia. É que são os postulados, não vou entrar muito, porque a gente estudou muito o postulado de Koch, eu acho que vocês não vão esquecer, quem for seguir aí, vai lembrar dos postulados, quando for fazer, quem for seguir aí fazer agronomia, vai lembrar dos postulados de Koch, ou em fitopatologia, né? Os postulados de Koch, então, segue primeiro postulado, associação constante, que tem ali a observação dos sintomas e, em alguns casos, dos sinais, né? Quando, por exemplo, alguns fungos, os sinais são os esporos, são o corpo de frutificação, é possível identificar ali naquela estrutura doente, naquela estrutura com sintoma da doença. Observação dessa estrutura a nível de microscópico, estereoscópico, identificar os sintomas, se é uma ferrugem, se é um oídio, se é um carvão, né? Aqui alguns exemplos de ferrugens. A gente usar aqui para estudar também essas questões do que é chamado ferrugem, né? É um nome popular para alguns tipos de doença que produzem esses uredosporos, né? Que é essa massa pulverulenta de coloração alaranjada, que muitos fungos produzem esse tipo de estrutura, uredosporos, né, e formam essa massa alaranjada. Mas não é sempre a mesma espécie. Aqui nós temos 3 espécies de fungos que causam sintomas que levam a se chamar dessas doenças popularmente de ferrugem. Ferrugem do cafeeiro, Emileia vastatrix. Essa massa aqui, alaranjada, né, os uredosporos, ela caracteriza um sinal da doença. E é aqui o próprio fungo desenvolvendo sobre a folha. A ferrugem da goiabeira, causada pelo fungo Poussinia piside, também causa esse mesmo sintoma dessa coloração laranjada, mas é outra espécie de fungo. Ferrugem do trigo, causado pelo Poussinia gramineus, da subespécie tritrice, né? Ele causa também esse sinal, né? Essa coloração laranjada nas estruturas. Essa estrutura do fungo que ocasiona essa massa alaranjada, os uredosporos. Nós temos fungos que causam o que é chamado de carvão, que formam uma coloração escurecida sobre o tecido atacado. Aqui nós temos o carvão do milho, que forma deformação nos grãos, que na verdade o fungo ele toma a estrutura do grão e vai desenvolver ali o fungo desenvolve dentro dos grãos. E o fungo que causa o carvão no milho é o Estilago maides. Tem o carvão do trigo, que é o Estilago tritrice, e o carvão da cana-de-açúcar, que é o Estilago icitamina. Os oídios.
Oídios, eles têm característica de formar aquela massa esbranquiçada sobre o tecido. Muito comum a gente ver em abóbora, em quiabo, né? Aquelas folhas esbranquiçadas que mostra ali um sinal da ocorrência daquela doença fúngica. Aqui nós temos o oídio da roseira, causado aí pelo fungo Sphaerotheca fuligínea, o oídio do trigo, causado pelo fungo Irisife tritrice. Manchas foliares. Aqui, 3 doenças do milho, né, que causam manchas foliares. Aqui, a primeira é causada pelo Emitosporos, o fungo Emitosporos maides. Aqui, causada pelo Emitosporo carbono. O segundo postulado de Koch, então, primeiro é identificar a doença, ver a associação do patógeno ali na estrutura infectada. Identificar a nível de microscópio ali qual que é a estrutura daquele fungo ou daquele agente causal, que nem sempre é fungo, né? Bactérias, vírus, né? O segundo é isolar. Quais são os meios de cultura que pode ser usado para isolamento? O BDA, que vai muito bem para muitos fungos, né? Que BDA é a sigla aí dos ingredientes desse meio de cultura. O meio de cultura, ele tem a capacidade de fornecer os nutrientes adequados para o desenvolvimento daquele micro-organismo. Tem alguns micro-organismos que são parasitas obrigatórios que têm dificuldade de conseguir isolar esse meio de cultura, porque eles necessitam daquela associação com a planta hospedeira. Vírus, não é possível você fazer um cultivo de vírus ali em meio de cultura, tá? Algumas bactérias que estão associadas com vasos condutores de planta também é difícil fazer. Agora, para fungos e bactérias que têm um ciclo de vida em saprogenes, que conseguem sobreviver em resto de cultura ali no ambiente, é fácil também de isolar eles. Os fungos que causam traquinose, por exemplo, crescem muito bem em batata, dextrose e agar, que são os 3 ingredientes que vão ser produzidos ali misturados no laboratório, depois eles são autoclavados, que é colocado numa autoclave, que é como se fosse uma panela de pressão grande, que tem a função de aquecer o meio e matar qualquer outro micro-organismo que possa ter naquele meio de cultura, para fazer um meio de cultura puro, sem infecção, para você conseguir fazer um isolamento do micro-organismo sem presença de contaminação. Aqui mostrando o isolamento em placa de Petri com meio de cultura. A placa de Petri aqui, pessoal, não tá só o vidro, tá o meio de cultura na base, que essa, no caso aqui, a bactéria, né, a Xanthomonas campestris, usa como substrato para o seu desenvolvimento. Essas manchinhas aqui, que parecem com aspecto meio gelatinoso, né, milhares, milhões aí de células bacterianas crescendo. O isolamento de bactéria, ele pode ser de várias formas, né, que você faz ali na placa de Petri. Pode ser em risca, você passa lá na estrutura doente e vem no meio de cultura fazendo essas riscas, ele vai crescer, como aqui, tá vendo? Eu passo ele nessa posição, esfregou aqui o material. Agora eu me esqueci como chama, não sei se é alça de platina. Me esqueci como chama o instrumento ali do laboratório que você passa na estrutura doente e vem para isolar. Ela é esse material aqui, esse instrumento, só que agora eu não tenho certeza do nome, fugiu o nome aqui. Não sei se é alça de platina. Você passa sobre a estrutura doente, isso dentro, o ideal é sempre ser ali numa câmara controlada, onde tem um fluxo para evitar a contaminação do ambiente. Você sempre vai passar esse instrumento numa lamparina com fogo, mesmo ali dentro dessa câmara fechada, para que não tenha ali, às vezes está contaminado com algum fungo do ambiente, que o nosso ambiente está cheio de micro-organismos, para que você procure tomar ali todos os cuidados dentro do laboratório, para não contaminar a placa. Vocês estão vendo aqui, ó, uma placa com crescimento de bactéria, mas contaminado com fungo. Isso porque teve ali algum problema na hora de isolar que acabou contaminando, né? Então tem que tomar todos os cuidados para fazer o isolamento de uma cultura pura.
O isolamento, isso aqui para bactéria, o isolamento de fungo, você pode pegar uma própria estrutura doente da planta, ou de uma folha que está com sintoma, ou de um fruto que está com sintoma, e isolar na placa de Petri. Aqui mostra direitinho, ó, a lamparina, que a gente fala. A lamparina aqui para esterilizar a pinça, para você tirar lá o tecido doente e isolar no meio de cultura. Você passa ali a pinça para matar qualquer outro micro-organismo que esteja no ambiente, que pode estar contaminando a pinça, e não contaminar não fazer uma cultura que esteja com algum outro micro-organismo. O fundamento é isolar só o micro-organismo que está causando aquela doença na planta. Isso se chama cultura pura, tá? Sem contaminação de outro micro-organismo. Aqui já mostrando ó, o resultado de isolamento do fungo, pegando o tecido, pegou partes do tecido que estava contaminado, doente, né, e isolou numa placa de Petri com meio de cultura. E aqui verificando o desenvolvimento do fungo. Aqui cheio das hifas, essa parte que parece um algodãozinho, né, as hifas do fungo de desenvolvimento. A inoculação no hospedeiro sadio é o terceiro postulado de Koch. Depois que cresceu na placa de Petri, eu devo inocular numa planta sadia para fazer essa comprovação da patogenicidade de um agente causal. Aqui mostrando, por exemplo, isolou um fungo que causa doença foliar em uma determinada planta. E eu quero inocular em planta sadia para ver se vai manifestar o mesmo tipo de sintoma. Aqui estão vasos, né, com plantas sadias. Essa placa de Petri onde cresceu os fungos, elas são colocadas aqui sobre as plantas em uma estrutura, ou você mesmo com a mão vai balançar ali para cair os esporos, para que tenham ali contato com a planta sadia, e depois de alguns dias vai começar a observar se está dando os mesmos sintomas observados na primeira planta isolada. Para vírus, é diferente, você não consegue fazer com que os vírus desenvolvam-se em meio de cultura. O vírus não cresce em meio de cultura, ele é um parasita obrigatório. Como que é feito para testar, então, aí a patogenicidade de um vírus de plantas, né? Comprovar que realmente aquele vírus está causando aquele sintoma de doença. Primeira coisa, uma planta que está com sintomas lá do vírus, né? Você quer saber que tipo de doença é aquela, tá? Com aquela, tá encarquilhada, com mosaico, com frutos deformados, subdesenvolvida. Vamos pensar lá no tomate com vira-cabeça, com o sintoma do vira-cabeça, folha toda encarquilhada. Então, para fazer esse teste aí, o que você vai fazer? Pegar folhas dessa planta com sintoma, vai colocar essas folhas dentro de um macerador de folhas que nesses laboratórios apresentam, vai macerar essas folhas e colocar um pouco de água formando uma solução ali, vai coar esse macerado, deixando ali só aquela parte, na verdade vai estar rica em partículas virais, que é a seiva da planta, né? Depois que você macerou, você liberou ali de dentro das células da planta uma quantidade enorme de partículas virais. Essa solução formada, então, com essas folhas da planta doente, com um pouco de água, elas vão ser inoculadas, né? Vão ser colocadas, o que é inocular? Colocar essas partículas virais na planta sadia. Por exemplo, isolou lá de uma planta de tomate doente. Você está com os vasinhos agora lá de plantas sadias de tomate, e você vai fazer a inoculação desse preparado de vírus na planta sadia. Isso tudo, gente, para testar a patogenicidade. Então, depois de alguns dias, geralmente você tem que fazer uma abrasão sobre o tecido, né? Para ter um pequeno ferimento, para que seja possível essas partículas virais entrarem dentro do tecido. Depois de algumas semanas, se realmente foi esse vírus que está causando os problemas nessa planta, vai começar a observar os mesmos sintomas lá na primeira plantinha de tomate, folhas encarquilhadas, tá?
aqui mostrando, ó, como que faz. Coleta as folhas com sintomas, faz um macerado, um pouquinho de água, que isso vai liberar as partículas virais, e aqui inoculando sobre uma planta sadia. Faz um pequeno ferimento, às vezes colocam substâncias abrasivas dentro daqueles pulverizadores manuais mesmo, e na hora de que está pulverizando sobre alta pressão, vai fazer pequenos ferimentos e vai ajudar a entrar o vírus. Ou manualmente faz uma pequena abrasão e coloca aquele preparado das folhas de uma planta doente que foram separadas. O quarto postulado é reisolamento da planta inoculada, né? Que é o que a gente mostrou aqui. Aqui manifestou o sintoma, aí reisola e faz uma nova avaliação. Quando é fungo, você reisola em meio de cultura. Manifestou lá pegou de uma planta que estava com antracnose. Observou o sintoma no fruto lá, que está com presença de antracnose, uma podridão escura. Isolou em meio de cultura. Depois inoculou aquele fungo que cresceu em meio de cultura num fruto sadio de mamão. Manifestou o mesmo sintoma, aquela podridão escura. Reisola para ver se o fungo tem a mesma forma de crescimento daquele fungo isolado primeiramente. Aí fechou a diagnose da doença. Eu coloquei aqui que tem umas páginas no Instagram que tem muita informação importante sobre doenças de plantas. Tem esse Fito em Fotos, tem a fitopatologia da Exalc, também tem muita. E aqui eu coloquei a nossa, né, que também eu sempre posto alguma coisa lá. Mas aqui o Fito em Fotos tem muita imagem interessante relatando doenças de plantas. Então, quem tiver interesse em saber mais, em ter mais conhecimento, porque a gente acaba vendo por imagem aí, aprende muito, né? Aprende muito com a questão de sintomas, identificação de sintomas, quando você vê a imagem, isso quando você estiver lá no campo, você, nossa, eu já vi sobre isso, né? Então ajuda muito. Então é uma dica para vocês aí, seguirem essa página para conhecer mais sobre doenças de plantas. Tem muitas outras, né? Mas aqui é só duas recomendações, fitopatologia da Exalc e o Fito em Fotos. Vamos, então, para continuar, rapidinho fazer aqui uma introdução do assunto que nós vamos estudar nas próximas aulas, que é classificação de doenças de plantas. Teve um estudioso, o McNeil, em 1960, que ele definiu essa classificação de doenças de plantas. A gente sabe que, para a gente entender melhor as coisas na nossa realidade, é que é bom que as coisas estejam organizadas, né? Você vê que muita coisa é organizada em classes, né? As próprias espécies, né? São organizadas em fila, em classe, em ordem, em família e a nível de espécie. Então, essas classificações que vocês estudam em várias disciplinas, né? Classificação são importantes para que a gente tenha ali, de forma didática, aprender melhor sobre alguns temas. Aí eu pergunto para vocês, e a gente vai responder essa pergunta ao longo desse estudo de classificação, né? Qual a importância de classificar as doenças de plantas? Podem até anotar aí no caderno de vocês, para ao longo das aulas que a gente for falar de classificação de doenças de plantas, vocês poderem responder para si mesmos e até para a professora, em uma avaliação, uma prova, ou até no final da aula, qual que é a importância de classificar as doenças de plantas? Anotem essa perguntinha aí no caderno de vocês. Vamos relembrar, antes de começar a falar dessa introdução desse tema, que as doenças de plantas, né, elas precisam de ter os 3 fatores para ocorrer. Hospedeiro susceptível, o ambiente adequado, com a temperatura, com a umidade, que aquele agente patógeno mais se adapta, e o patógeno, o esporo do fungo, a célula bacteriana, o nematóide, o vírus, né, partícula viral. Então, não vai acontecer doença se um desses fatores não for favorável. Tem a planta hospedeira, por exemplo, a planta de laranja, e tem, vamos falar aqui,
e tem a bactéria que causa o greening, né? Mas não tem uma condição ambiental que favorece o desenvolvimento lá do vetor. Tá muito frio, uns dias muito frio, o vetor, que é o psilídeo, está reproduzindo menos, tem baixa quantidade de psilídeo na área. O fator ambiental vai interferir nesse caso diretamente no vetor. Aí você não vai ter a doença, ou pouca ocorrência da doença. Partindo desse ponto, né, de conhecer que ocorre doença de planta só quando tem o triângulo da doença, que a gente chama, né, vamos falar dos conceitos aí dessa classificação. Então, George McNeil, em 1960, ele fez essa classificação de doenças de plantas baseado nos processos fisiológicos que são afetados pelo patógeno na planta. Aí ele dividiu em 6 classes de doenças. A classe 1 de doenças seria aqueles tipos de patógeno que afetam o acúmulo de nutrientes em órgão de armazenamento, ou afeta o desenvolvimento do tecido embrionário, sementes. Afeta frutos, afeta semente, então seria a doença do grupo 1. Grupo 2, afeta o desenvolvimento de tecidos jovens, afeta ali, por exemplo, fungos que causam dump-off, que é o tombamento da plântula, que ela está começando a desenvolver, tem fungos ali que colonizam os tecidos e não deixa aquela planta continuar desenvolvendo, mata ela. O grupo 3 afeta a absorção de água e elementos minerais do substrato. Aí entra nematóide, que afeta raiz, fungos que afetam raízes, algumas doenças bacterianas também. Transporte de água e elementos minerais através do sistema vascular. É o grupo 4. São patógenos que afetam os vasos condutores de seiva. Grupo 5. Patógenos que afetam a fotossíntese, ou seja, vai afetar a folha da planta. E o grupo 6 afeta a utilização pela planta das substâncias elaboradas pela fotossíntese. Então, esse pesquisador dividiu as doenças de plantas nesses 6 grupos. E nesses 6 grupos, a gente vai perceber, ao longo desse estudo, que tem uma diferença entre a especificidade do patógeno com hospedeiro. Por exemplo, os agentes patógenos que causam as doenças do grupo 1 não são específicos. Por exemplo, a antracnose, que causa doenças ali, a antracnose que causa doenças em muitos frutos depois da colheita, como mamão, diversas outras frutas. Ele não é específico a uma cultura só. Ele causa doenças em centenas de espécies de plantas. Já as doenças, os agentes causais, os patógenos que causam doenças do grupo 5, 6, são muito mais específicos com relação ao hospedeiro. Tem uma pequena quantidade de hospedeiro, às vezes só um. Por exemplo, a ferrugem do café, a Emileia vastatrix, só tem uma planta hospedeira, né? Então, são muito mais específicos. Com relação à agressividade, as doenças, né, consideradas desses primeiros grupos, grupo 1, 2, 3, 4, são consideradas mais agressivas com relação às outras. Mas isso é muito relativo também, a gente vai falar um pouco disso. Com relação à evolução do parasitismo, os agentes causais dessas doenças do grupo 5, 6, eles são, muitos deles, parasitas mais dependentes da planta hospedeira. Tá? Por exemplo, a gente falar de muitas viroses, as viroses, né? Elas são parasitas obrigatórios. Elas não sobrevivem na ausência de uma planta hospedeira. Muitas vezes, quando a gente está falando de algumas viroses que são transmitidas por vetores, ela sobrevive ali dentro do vetor. Mas o parasitismo é mais evoluído aqui, tem uma associação mais necessária entre o agente causal e a planta hospedeira. Já muitas dessas dos patógenos que causam doenças aqui no grupo 1, grupo 2, são parasitas
não obrigatórios que vivem em resto de cultura, como os fungos que causam dumping off, tombamento de plântula. Eles vivem em resto de cultura, na ausência da planta hospedeira. Bom, pessoal, então, nós vamos começar a estudar na quinta-feira o grupo 1. E provavelmente a gente vai estudar mais de um, né? Grupo 1, 2 e 3. Acho que a gente consegue estudar uns 3 grupos por dia, por aula, né? Para esses 2 horários que nós temos. E depois vamos estudar mais 3 e depois dar um fechamento aí nesses estudos. Essa classificação tem a função de tentar melhorar o entendimento de vocês sobre as partes de plantas afetadas e também tipos de micro-organismos, associação desses micro-organismos com a planta, a especificidade que alguns micro-organismos têm com a planta hospedeira, e melhorar, então, esse conhecimento de vocês sobre isso. A parte de explanação teórica, né, finalizo aqui.